Olá, meu querido irmão, por aqui, professor Berardo, domingão, trabalhando, gravando vídeo para você, que provavelmente vai assistir esse vídeo em outro dia. Mas estou aqui no meu domingo de manhã, gravando para poder passar um pouco de conhecimento para você, para que você cresça na carreira da cutelaria. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, eles são de extrema importância. Se você ainda não conhece, ali na descrição do vídeo, logo abaixo, vai ter um link de um portal onde tem uma infinidade de informações a respeito de cutelaria. E esse vídeo é um oferecimento da JP Abrasivos, que é a loja de abrasivos que tem o atendimento mais rápido do país e vende os melhores abrasivos, da Ibéria Espadas Militares, que faz espadas maravilhosas, lindíssimas, e também da T-Force Equipamentos, que produz os melhores, os mais bem projetados, os mais testados equipamentos de cutelaria do país. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de Bill Moran e o redescobrimento do aço damasco. Bill Moran, William Moran, era um cuteleiro americano que começou a fazer suas facas para que um amigo que era militar utilizasse. Sempre teve o desejo de fazer facas e desde de novinho entrou nessa carreira da cutelaria como cuteleiro forjador. E a técnica do aço damasco, ela ficou, entre aspas, perdida por quase 300 anos. O que eu quero dizer com perdida? Sabíamos que existiam peças feitas de aço damasco em virtude das maravilhosas espadas, facas e etc. que a gente tinha já de séculos atrás em museus, peças lindíssimas feitas de aço damasco, mas com a industrialização do mundo, com o início do período industrial, onde a gente passou a ter aço disponível, onde a gente passou a ter uma grande facilidade em termos de maquinário, a humanidade foi, entre aspas, abandonando esse conhecimento do aço damasco, que era necessário porque antes do período da industrialização, nós não tínhamos aço disponível. Então, por exemplo, se você fosse até um ferreiro precisando comprar uma espada ou qualquer artefato de aço que fosse necessário, você ia pedir para ele, e como ele não tinha uma loja de ferragens, uma metalúrgica que fornecesse aço, se ele fosse, por exemplo, fazer uma espada para você, ele ia pegar tudo que ele tinha lá em termos de aço, uma ferradura, uma tramela, uma faca velha, um resto de uma espada quebrada, ia caldear isso tudo junto, ia fazer a espada que você precisa, tá? Então, uma coisa que as pessoas pensam, que o aço damasco na antiguidade era produzido por uma questão estética, não é verdade. Ele era produzido meramente por uma questão de necessidade, porque não se tinha a quantidade de aço necessária para se produzir aquilo que a humanidade precisava, tá? No caso, por exemplo, das espadas e lanças, é absolutamente imprescindível para o desenvolvimento da humanidade, para a formação dos exércitos, para a formação do mapa mundi, como o mapa mundi que vemos hoje, ele tem uma ligação intimamente direta, totalmente direta, com relação ao trabalho dos ferreiros na antiguidade, na Idade Média especialmente, tá? Porque as guerras eram definidas em virtude de se ter bons ferreiros e produzir boas armas. Claro, entra a questão da estratégia, etc., mas é claro que o trabalho do ferreiro foi absolutamente imprescindível para o delineamento do mapa mundi como nós temos hoje. E o aço damasco, como mencionei, naquela época era feito por uma questão de necessidade, não era por uma questão estética. Tanto que a maior parte das vezes não se fazia nenhum tipo de tratamento para revelar os desenhos do aço. Eles faziam tão somente as lâminas, os caldeamentos, tá? Juntava lá o que se tinha de aço disponível, forjava, usinava essa peça e com o passar do tempo, com a oxidação, com a pátina natural,
como ela era composta por vários aços de composições químicas diferentes, um aço oxidava antes do outro, e aí sim a gente conseguiria ver os desenhos que eram formados pelo caldeamento, tá? Que é o que a gente conhece hoje por aço damasco. Por que é chamado de aço damasco? Porque na antiguidade, especialmente na Idade Média, Damasco, na Síria, é uma cidade, né? Era o grande centro comercial do mundo, e as peças feitas em aço damasco, aquilo que a gente chama hoje de aço caldeado, eram vendidas nessa região, nessa cidade, que era um grande centro comercial na antiguidade. Todos os mercadores iam até lá para poder negociar os seus produtos. Então, era chamado de aço de Damasco, não porque fosse produzido lá, mas porque era negociado lá, tá? Então era chamado de aço damasco. Como estava falando do Bill Moran, né? Com o período de industrialização do mundo, nós paramos de ter a necessidade de juntar, entre aspas, restos de aço, caldear, para fazer um artefato que a gente possa precisar. E as pessoas que detinham esse conhecimento foram morrendo e, obviamente, não foi se passando mais de geração em geração. Claro, quando eu falo em extinção, uma técnica extinta, não é 100% verdade isso que eu estou querendo dizer. Vou explicar por quê. Porque algumas regiões do mundo, por exemplo, no Japão, continuava se fazendo espadas de aço caldeado, tá? Não como a gente conhece hoje por aço damasco, mas é uma técnica absolutamente mesma técnica, caldeando aço, dobrando aço, multiplicando camadas para se fazer as espadas, tá? Mas esse conhecimento não saía desse pequeno nicho de forjadores de espada no Japão. Em algumas outras regiões do mundo também, como por exemplo Índia, Rússia, que são locais que tinham um grande desenvolvimento tecnológico na parte de metalurgia, tá? Então não é uma verdade absoluta que essa técnica ficou totalmente perdida. Ela ficou perdida do conhecimento público. Não tinha como você simplesmente querer aprender a fazer e conseguir esse conhecimento sem que você fizesse parte desses pequenos nichos que produziam o aço damasco. Como mencionei, Índia, Rússia e Japão são locais muito fortes na questão do desenvolvimento da metalurgia e continuaram, mesmo após o início da industrialização do mundo, a produzir essas peças, mas era um conhecimento muito restrito, passado de geração em geração a pessoas escolhidas a dedo. Ou seja, não era um conhecimento que você conseguiria pesquisar num livro e aprender como se fazia, tá? E aqui no Ocidente, obviamente, já falo aí na década de 50, 60, 70, tínhamos o desejo de saber como aquilo era feito. Por quê? Onde reside o principal problema do aço damasco? Todo metal ferroso, quando ele chega na temperatura crítica, tá? Alguma literatura fala em 723, outras falam em 727, sendo certo que realmente existe uma pequena variação de aço para aço, conforme a composição química desse aço, tá? Mas quando ele chega perto dessa temperatura, ele começa a produzir um subproduto do aquecimento, que é o óxido de ferro, o que a gente, como ferreiro, como cuteleiro, chama vulgarmente de carepa, tá? Que é aquela casca que se forma do aço aquecido em contato com o oxigênio do ambiente, tá? E o problema o caldeamento, ou seja, a microfusão de superfície, ela só pode ocorrer perto dos 1100 graus. Mas a carepa, o óxido de ferro, formado nas superfícies do aço que eu quero caldear, impede a troca molecular, impede a fusão. Ou seja, como eu faço para chegar a 1100, que é a temperatura de caldeamento, de troca molecular, de microfusão de superfície, se perto de 700 e pouquinho, eu já começo a produzir a carepa que impede o caldeamento, tá? Esse era o grande mistério. Como chegar a 1100, impedindo que o aço, já aos 700 e poucos, começasse a produzir a carepa, tá? E o Bill Moran, que é um dos 4 fundadores
da ABS, American Bladesmith Society, entidade da qual eu sou Master Smith, uma pessoa hoje em 119 em todo o mundo, 114 em atividade. Nós temos 5 Masters aposentados que não trabalham mais, tá? Mas estão vivos aí e com saúde. O Bill Moran, que é um dos fundadores da ABS, que foi fundada, salvo engano, em 1976, ele começou a tentar descobrir como que eu posso aquecer e fundir o aço sem que se forme o óxido de ferro. E ele ficou por quase 20 anos tentando descobrir como isso era feito, tudo na base da tentativa e erro, porque não existia nada em termos de literatura que pudesse apontar um sentido óbvio para que ele começasse a procurar o caminho e achasse como fazer esse caldeamento, como fazer a fusão das camadas do aço, tá? Depois de quase 20 anos de tentativa e erro, ele conseguiu, e numa feira nos Estados Unidos, ele levou 8 peças em aço damasco. E aí tem um divisor de águas muito importante para a história da cutelaria mundial, especialmente para a história dos cuteleiros forjadores, que é o meu caso, e o caso de grande parte dos cuteleiros que fazem facas no mundo, tá? Sem qualquer tipo de demérito aos desbastadores. Mas em 1973, quando Bill Moran redescobriu como fazer o aço damasco e levou num evento 8 peças de aço damasco, aquilo na época chocou o mundo da cutelaria. Por quê? Todo mundo estava perseguindo, todo mundo estava tentando descobrir como fazer, mas ninguém conseguia. E o Bill Moran conseguiu, e todo mundo ficou absolutamente estarrecido lá em 1973, quando ele apresentou essas 8 peças num evento. Aí consta isso, inclusive no site da ABS, da American Bladesmith Society, que na época existisse algo menos de 6 forjadores, cuteleiros forjadores em todos os Estados Unidos. Todo mundo estava abandonando a técnica de forjamento e partindo tão somente para o desbaste, para se tornarem cuteleiros desbastadores, tá? E quando todo mundo viu aquilo, ficou chocado com a beleza, ficou chocado com a técnica, querendo aprender aquilo, e o aço damasco não tem como ser feito senão forjado, isso deu um grande impulso para que as pessoas voltassem a se interessar pela técnica do forjamento e produzissem suas facas através desse caminho, pelo forjamento, tornando-se cuteleiros forjadores. E aí começou um grande interesse, o que acabou decorrendo lá 3 anos depois desse primeiro evento que ele publicou, que ele trouxe a público essas facas feitas de aço damasco. Em 1976, eles resolveram, 4 cuteleiros, incluindo o Bill Moran, criar uma entidade, uma sociedade que agregasse os cuteleiros dos Estados Unidos, que hoje é a entidade mais respeitada, mais conhecida e mais importante em todo o mundo no universo da cutelaria, tá? Um detalhe importante que serve de lição para nós brasileiros com relação à postura do Bill Moran. O que o Bill Moran fez, tá? Nesse primeiro evento, onde ele estava levando um produto absolutamente novo, que ele sabia que seria um imenso sucesso comercial, quando ele foi apresentar pela primeira vez as facas, ele levou também páginas mimeografadas. Para os mais novos aí não vão saber o que é. O mimeógrafo era o Xerox da Idade da Pedra, entre aspas, antes da invenção da máquina fotocopiadora, né? Era feito através do mimeógrafo. Eu vi isso funcionar antes do Xerox, e eu me lembro de estar na escola, ajudando a mimeografar, quando eu estava nos primeiros anos da escola, ajudando a mimeografar textos que o professor passava para nós, tá? Tinha um cheiro de álcool, era uma tinta roxa, os mais antigos vão lembrar, tá? E ele mimeografou uma página explicando detalhadamente o caminho que ele descobriu para se chegar na confecção das lâminas de aço damasco. Ou seja,
para nós, brasileiros, de maneira geral, isso seria totalmente impensável. O cara descobre um novo nicho de mercado, um negócio absolutamente exclusivo, que vai ser um grande sucesso comercial para ele, que vai projetar a carreira dele à estratosfera, e na primeira oportunidade que ele traz esse novo produto, essa nova técnica a público, ele já conta e mostra para todo mundo como fazer, tá bom? Então, isso serve de lição para nós, do Bill Moran hoje, com certeza, ser o maior responsável em termos de técnica daquilo que a gente pratica hoje na cutelaria custom em todo mundo que faz faca hoje praticamente tem alguma dívida, entre aspas, tá? Com o Bill Moran, porque a gente reproduz aquilo que ele desenvolveu e já no primeiro momento, quando ele trouxe, ele já tornou público e ofereceu graciosamente, gratuitamente, para todo mundo que queria fazer aquilo, mostrando o caminho, né? Isso mostra uma linha de raciocínio bastante diferente do que nós, entre aspas, não são todos, tá? Brasileiros de maneira geral, tá? Temos aquela maldita, famigerada lei de Gerson de você levar vantagem em tudo, né? E ele colocou e ofertou isso para todo mundo e com certeza foi o grande responsável pela expansão da técnica do aço damasco em todo mundo e pela popularização da cutelaria, especialmente o que a gente vê nos dias de hoje, começou lá em 1973, quando ele começou a produzir essas 8 peças de aço damasco, tá? Recentemente, só a título de comparação de linha de raciocínio, eu tive problema com um dos meus alunos, por quê? Porque num dos nossos cursos a gente ofereceu um material bônus, que é um extra, que é um presente, uma coisa que a gente dá para mais. E depois de algum tempo, eu peguei esse material que é bônus, que é um extra, que não é um material exclusivo do conteúdo do curso, e comentei alguma coisa numa das minhas lives, o cara ficou absolutamente indignado, onde já se viu tá publicando isso para os outros conhecerem, ou seja, só eu que posso aprender, só eu que posso deter o conhecimento, comportamento egoísta que não colabora com nada, tá? Tanto que se Bill Moran não tivesse essa linha de raciocínio dele lá atrás, hoje ainda provavelmente não estaríamos fazendo facas forjadas e a cutelaria nem pensar estaria no estágio evolutivo e no estágio de popularidade que nós vemos hoje, tá? Então, para você, cuteleiro, saiba que você tem uma entre aspas, né? Entre aspas, nada de dívida histórica, essa frescura que o pessoal fica falando aí, tá? Mas nós temos sim uma dívida de gratidão com o Bill Moran, que redescobriu os caminhos do aço damasco e especialmente, logo de cara, tornou esse conhecimento público e abriu para que todo mundo pudesse praticar, produzir peças com essa técnica fantástica, absolutamente, entre aspas, aí, mística, que causa um impacto extasiante em todo mundo que vê uma bela peça de aço damasco, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, tá bom? Confira aí os nossos patrocinadores, os nossos parceiros do canal, JP Abrasivos, que produz as lixas, linha de abrasivo absolutamente maravilhoso, que você pode comprar, eles não precisam mandar fazer, tem pronto, é só botar na caixa, manda para você, via de regra, no mesmo dia, tá? Ibéria Espadas Militares, que fazem espadas absolutamente maravilhosas para você que tem carreira militar, e também a T-Force Equipamentos, que produz a mais alta, o melhor nível de equipamentos de cutelaria, tá? Para você que pretende se tornar um cuteleiro, seja robista, seja profissional. Dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.